para discernir o corpo de Cristo. Bom, a grande maioria de nós, desculpe falar assim, não tem consciência desse corpo de Cristo. Eu estou tentando expressar. Talvez até escrevendo fosse melhor. A maioria de nós não tem essa consciência também. A maioria não entrou para a igreja para viver cristianismo, entrou para resolver problema, para se ver livre de uma dívida, para ganhar um trabalho, uma namorada, o que for. Aí quando chega aqui, isso quando encontra, né? Alguém que diz, não, agora é Bíblia, é Bíblia é Jesus, é cruz, é renúncia. A maioria vem para se dar bem. E aí daqui que a gente lave esses pés, né? Daqui que a gente lave esses pés, para que possa começar a dar o alimento sólido, começa a enraizar na palavra, arraigar na palavra, mergulhar na palavra. Ainda mais com esses elefantes brancos de hoje. Desculpa, vou falar o tempo todo. Tá? Tem palavras e termos e versículos que não tem a necessidade nenhuma de trocar o sinônimo por outro. Tá? E como é que a gente vai enraigar na palavra? Eu tomei um susto quando eu li, né? Eu já tinha lido umas 4 vezes ou mais sem reparar. Quando eu reparei que eu li, Jesus perguntou, como está escrito? E como lê? Olha, se estando escrito, absolutamente escrito, no tempo que os homens respeitavam tio, respeitavam vírgula, né? Se tinha o J, ele deixava o J, não trocava por I. Se tinha o I, não trocava por O, porque J, I, O e nada é a mesma coisa, nem o J cairá. Então, quem conheceu a Escritura nesse tempo, como tinha medo de alterar, Jesus falou como está escrito. E como lê? Então, a forma de ler, a maneira de ler, o jeito de ler, o porquê de ler, a ambição de ler, o interesse de ler, muda. Tem uma porção de frases nessa vida que você, quando fala, a pessoa olha para ver no seu rosto, para ver se você falou de bem ou falou de mal. E tem frases que, a depender do tom de voz, pode ser até xingando ou mandando matar. Então, o tom de voz, como ler, por que ler, para que ler, tem muito a ver. Aí eu fico com mais pressa ainda para como está escrito. Aqui, o 13 de João ou de Coríntios 12. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, ou seja, mergulhados em um Espírito. Já está chamando para unidade de corpo, unidade de Espírito, unidade de Senhor, né? Para terminar ou culminar em corpo. Né? Fomos mergulhados em um Espírito. Me parece que é Efésios, não deve saber de cor. Porque é um só Deus e Pai, o qual é de todos e por todos, sobre todos e em todos, não é isso? Acho que é Efésios. Tá? Porque todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. É possível que a gente até discirna e compreenda que se tornou um Espírito, que está em Espírito, que está adorando em Espírito, que está servindo em Espírito, mas é um corpo. Dilacerado, né? É repartido, né? Mas um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Oh meu Deus do céu, está escrito aqui, ó, numa grande casa, não é isso? Há vasos, né, de todo tipo. Uns para honra,
outros tradicionais, né? Tem vasos de madeira, tem vasos de feno, tem vasos de barro. Agora, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para um. Tá? Devido de um mesmo Espírito. Então, quer o vaso seja de ouro ou de prata, tá? Seja de feno ou de palha, ele pode estar, ele bebe desse mesmo Espírito, ele prova desse mesmo Espírito. E a nossa religiosidade não alcança. Por quê? No momento em que ele descobrir que ele é vaso de palha, que ele é vaso de feno, e o vaso de ouro tem amor suficiente para ele para dizer, você pode ser ouro, ele fica, não se perde, não desiste, vai para o oleiro e se torna vaso de madeira, de ouro, ou de prata, ou para a honra. Tá? Temos bebido de um Espírito. Vamos lá. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É uma frase que parece que está diminuindo mais um pouquinho. Mas há uns 2 anos atrás, é uma frase que se usava toda hora para fazer. A igreja sou eu. Eu sou a igreja. Que ouviu essa verdade, né? Eu sou a igreja. Olha, nós juntos somos membros da igreja, nós juntos somos um corpo, nós juntos somos um mesmo pão, isso está escrito, ok? Mas individualmente, né, somos membros uns dos outros. O menor conjunto unitário é um, né? Mas o menor conjunto que tem conta é 2. Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Tá? 2 ou 3 reunidos em minha história, em minha fama, em meu nome. Não é um só membro, mas muitos. E quantas vezes, né, a gente vê atitudes assim? Quantas vezes a gente vê pessoas assim? Quando eu era crente novo, que eu andava atrás de um círculo de oração para baixo e para cima, procurando onde tinha testemunho, porque naquele tempo era testemunho de ladrão, assassino, eu saía correndo, né? São Caetano, um dia estava em São Caetano, outro dia estava na Liberdade, outro dia estava na Ribeira, onde falava que tinha alguém dando um testemunho, ou que tinha uma oração, estava eu lá. Né? Mas tinha um irmão que chamava assim, o irmão da bênção. Né? E a irmã da bênção. Ah, mas eu impliquei tanto com isso, crente novo, hein? Aí ficava parecendo que tudo girava em torno de uma pessoa. Mas se a gente acender a candeia, a gente vê, né, quantas virgens estão aí, que é um só que dita e que diz. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha, se o pé disser que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Vamos lá. Às vezes é o pé que diz, não, eu não sou mão, eu não sou do corpo não, porque o corpo é mão, a mão é linda, a mão, né? Todo mundo vê, né? A mão, né? Mas todo mundo botou o pé aqui, mas é muita educação, mas aquele que tem que ser duplicado a honra, não dá para fazer assim, de jeito nenhum. Né? Aí você não dá, tem que ficar coberto com 2 honras. Agora a mão não, com luva ou sem luva, né? Foi maravilha. Então, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Agora tem vezes também que é a mão que diz, né? Porque eu não sou pé, eu não sou do corpo. Né? O que diz aqui? O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Não pode dizer. Pois é, o pé pode dizer assim, está errado de dizer isso, eu não sou do corpo porque não sou mão, mas ele precisa da mão.
A mão não pode dizer que o pé não é do corpo porque não é mão, ela vai precisar dos pés, ou não. Vamos para a analogia, né? Eu chamo de Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Bom, embora no texto aqui, no literal aqui, não esteja aqui a cabeça diz porque eu não sou mão, não sou do corpo, certo? Mas o que acontece? O Senhor Jesus foi para o monte orar, e porque precisava passar essa linguagem de corpo para nós, corpo que nós estamos tentando entender, aqui ele diz, ficai comigo e orai. Ficai comigo por um pouco que eu vou orar. Vigiai comigo que eu vou orar. Foi lá orou a primeira vez que não voltou, estavam dormindo, vocês não aguentam orar nem por uma hora, vocês não aguentam vigiar por uma hora. Foi orou, quando voltou, estavam dormindo. Tá? Orai comigo. Então, precisou pedir oração. Não necessitou, certo? Mas precisou de precisão. Ok? Necessidade não, porque é Ele que dá o pão, é Ele que dá o consolo, Ele que faz tudo. Tá ok? Mas precisou a companhia dos discípulos. Quando voltou a terceira vez, estavam dormindo. Ele disse, agora vocês podem dormir à vontade. Eu acho essa palavra um termo advocatício profundo. Olha, senhora, pode dormir e repousar. É chegada a minha hora. Olha, dali em diante, se todos os discípulos procurassem uma boa mansão para passar aqueles 4 dias por lá, esquecer que ele existisse, entendeu? Passasse 4 dias dormindo, ele mesmo disse, vocês já podem dormir e repousar. Mas disse para Pedro, mas Pedro, você não aguenta vigiar 1 hora comigo. Não, de vez em quando a gente coça a cabeça, né? De vez em quando a cabeça precisa da mão. De vez em quando os olhos, né? Precisa do polegar. Ele já esticou tudo, né? Só tem um polegar, velho. Ele está dentro do polegar, mas precisa dele. Assim é a igreja. Vocês muitos conhecem as escrituras, tá? Façam uma leitura silenciosa. Falo aqui por causa do horário. Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Deu para entender? Parecem ser. Por que parecem ser? Porque Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, as últimas para ser vermelhas, as fracas para confundir as fortes, né? Parecem, né? Parece aos nossos olhos. São necessários. E o que reputemos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Né? O pessoal já interpretou isso aqui como salário. Chegou a ler? Tem uma versão aqui que é salário, duplo salário. Em vez de dupla honra, é duplo salário. Aqui está dizendo que tem parte do corpo que a gente tem que cobrir. Porque se não cobrir é um problema. Então, no corpo, aquele vaso, aquele membro do corpo que não é muito honroso, não traz muita coisa, então a gente cobre mais ainda. A igreja não, a igreja, desculpe, né? Levanta a mão e rua. Né? Os mundos favoráveis levantam das mãos, né? Rua. Nós cobrir com duplicada honra. Tá? Porque faz parte do corpo. Corpo que é retalhado, corpo repartido, corpo sem parecer e sem formosura, mas corpo. Aqui diz, esse reputamos, damos muito mais honra aos menos decorosos. Aí o pessoal está colocando aqui o salário. Ainda tem um ainda que coloca o cartão de crédito. Já tem uma versão aqui. Já tem uma versão aqui que já fala em cartão de crédito já. Bom, deixa eu ver se eu consigo parar por isso. Resumo, o que é que eu tentei dizer? O que é que eu tentei falar?
é que eu gostaria, né, como que me convidou, né, que escolhesse o tema, ele sabe que eu gosto desse tema, né, é sobre comunhão uns com os outros. Mas a comunhão tem que estar solidificada. Agora, solidificada em quem e em quem? Na palavra, Jesus são elas que me testificam. Aí aproveitar o quê? Para falar sobre o corpo, que é um assunto que, meu Pai do céu. Todo mês, olha, por isso aí entre vós, muitos fracos, né, doentes, e muitos que já dormem, não discernindo o corpo de Cristo. Né? Aí passa mais 30 dias, não toca nem no assunto. Aí quando chega no fim do mês, isso é comum a quase todas as igrejas. Né? É difícil ter mais uma revista escola dominical com esse assunto. Então eu estou tentando aqui, né, com a ajuda de vocês, tá, alcançar a importância de corpo, a solenidade de corpo, o poder do corpo, a realidade de corpo, para que quando ele acontecer, mesmo que seja com 2, depois 12, depois 70, desculpe o jeito da mão, tá? Mas que ele comece, ele tenha raízes em 5 pessoas. Eu dou graças a Deus, né, pela quantidade, para poder falar mais para dentro com vocês, tá bom? Repita, por favor. Deus nos abençoe e nos ajude.